E aí, pessoas? Tudo bem? Essa é a segunda videoaula desse módulo. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês um texto do Immanuel Kant, intitulado Resposta à pergunta O que é o esclarecimento? Texto escrito por Kant em 1784, em resposta a um jornal britânico que um ano antes lançou essa pergunta sobre os aspectos e os efeitos desse tal iluminismo. Kant foi um dos que respondeu, talvez o mais célebre da época. Nessa videoaula, eu vou apresentar para vocês as linhas escritas por Kant. O texto também está disponível no Moodle para vocês. Então, vamos à segunda videoaula desse módulo. É importantíssimo que vocês prestem atenção nessas linhas. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de se servir de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude, ouse saber. Tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois de que a natureza a muitos libertou de uma direção estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a sua vida. São também as causas que explicam por que é tão fácil que os outros se constituam em tutores deles. É tão cômodo ser menor. Se eu tenho um livro que me faz as vezes de meu entendimento, um diretor espiritual que por mim tem consciência, um médico que por mim decide a respeito da minha dieta, então eu não preciso esforçar-me eu mesmo. Eu não tenho a necessidade de pensar quando eu posso simplesmente pagar. Outros se encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis. A imensa maioria da humanidade considera a passagem à maioridade difícil e, além do mais, perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaram a seu cargo a supervisão dela. Depois de terem, primeiramente, embrutecido seu gado doméstico e preservado cuidadosamente essas tranquilas criaturas, a fim de não ousarem dar um passo fora do carrinho para aprender a andar, nos quais as encerraram, mostrando-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentarem andar sozinhas. Ora, esse perigo, na verdade, nem é tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar, finalmente, depois de algumas quedas. Basta um exemplo desse tipo para tornar tímido o indivíduo e atemorizá-lo em geral para não fazer outras tentativas no futuro. É difícil, portanto, para um homem em particular desvencilhar-se da menoridade, de que ele se tornou quase uma natureza para ele. Chegou mesmo a criar amor por ela, sendo por ora realmente incapaz de utilizar o seu próprio entendimento, porque nunca o deixaram fazer a tentativa de assim proceder. Preceitos e fórmulas, estes instrumentos mecânicos do uso racional, ou antes do abuso dos seus dons naturais, são os grilhões de uma perpétua menoridade. Quem deles se livrasse só seria capaz de dar um salto inseguro, mesmo sobre o mais estreito fosso, porque não estaria habituado a este movimento livre. Por isso, são muito poucos aqueles que conseguiram, pela transformação do próprio espírito, emergir da menoridade e empreender então uma marcha segura. Que, porém, um público se esclareça a si mesmo é perfeitamente possível. Mais do que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase inevitável, pois encontrar-se-ão sempre alguns indivíduos capazes de pensamento próprio,
até entre os tutores estabelecidos da grande massa, que depois de terem sacudido de si mesmos o jugo da menoridade, espalharão em redor de si o espírito de uma avaliação racional do próprio valor e da vocação de cada homem em pensar por si mesmo. O interessante nesse caso é que o público que foi anteriormente conduzido por eles a este jugo obriga-os daí em diante a permanecer sob ele, quando é levado a se rebelar por alguns de seus tutores que, eles mesmos, são incapazes de qualquer esclarecimento. Vê-se assim como é prejudicial plantar preconceitos, porque terminam por se vingar daqueles que foram seus autores ou predecessores destes. Por isso, um público só muito lentamente pode chegar ao esclarecimento. Uma revolução poderá talvez realizar a queda do despotismo pessoal ou da opressão ávida de lucros ou de domínio, porém, nunca produzirá a verdadeira reforma do modo de pensar. Apenas novos preconceitos, assim como os velhos, servirão como cintas para conduzir a grande massa destituída de pensamento. Para esse esclarecimento, porém, nada mais se exige senão liberdade. E a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso público de sua razão em todas as questões. Ouço agora, porém, exclamar de todos os lados: não raciocineis, não pense. O oficial diz: não pense, se exercite. O financista diz: não pense, pague. O sacerdote proclama: não pense, creia. O Temer disse para a gente um dia em rede nacional: não pense em crise, trabalhe. Um único Senhor no mundo pode dizer: pense tanto o que quiser, sobre o que você quiser, mas obedecei. Eis aqui, por toda parte, a limitação da liberdade. Que limitação, porém, impede o esclarecimento? Qual não o impede e até mesmo o favorece? Respondo: o uso público de sua razão deve ser sempre livre, e só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. O uso privado da razão pode, porém, muitas vezes, ser muito estreitamente limitado, sem, contudo, por isso, impedir notavelmente o progresso do esclarecimento. Entendo, contudo, sobre o nome do uso público de sua própria razão, aquele que qualquer homem, enquanto sábio, faz dela diante do grande público do mundo letrado. Denomino uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em um certo cargo público ou em função a ele confiado. Ora, para muitas profissões que se exercem no interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo, em virtude do qual alguns membros da comunidade devem se comportar de modo exclusivamente passivo para serem conduzidos pelo governo mediante uma unanimidade artificial para finalidades públicas ou, pelo menos, devem ser contidos para não destruir essa finalidade. Em casos tais, não é sem dúvida permitido raciocinar, mas deve-se obedecer. Na medida, porém, em que esta parte da máquina se considera ao mesmo tempo membro de uma comunidade total, chegando até a sociedade constituída pelos cidadãos de todo o mundo, portanto, na qualidade de sábio que se dirige a um público por meio de obras escritas de acordo com o seu próprio entendimento, pode certamente raciocinar, sem que por isso sofram os negócios a que ele está sujeito, em parte como membro passivo. Assim, seria muito prejudicial se um oficial, a que seu superior deu uma ordem, quisesse pôr-se a raciocinar em voz alta no serviço a respeito da conveniência ou da utilidade dessa ordem. Deve obedecer. Mais razoavelmente, não se lhe pode impedir, enquanto homem versado no assunto, fazer observações sobre os erros no serviço militar e expor essas observações ao seu público para que o público as julgue.
O cidadão não se recusar a efetuar o pagamento dos impostos sobre o que eles lhe recaem e até mesmo a desaprovação impertinente dessas obrigações, se devem ser pagas por ele, pode ser castigada como um escândalo, que poderia causar uma desobediência geral. Exatamente, apesar disso, não age contrariamente ao dever de um cidadão se, como homem instruído, expõe publicamente suas ideias contra a inconveniência ou a injustiça dessas imposições. Do mesmo modo, também o sacerdote está obrigado a fazer seu sermão aos discípulos do catecismo ou à comunidade de conformidade com o credo da igreja a que serve, pois foi admitido com esta condição. Mas é, enquanto sábio, que tem completa liberdade e até mesmo o dever de dar conhecimento ao público de todas as suas ideias, cuidadosamente examinadas e bem intencionadas, sobre o que há de errôneo naquele credo, e expor suas propostas no sentido da melhor instituição da essência da religião e da Igreja. Nada existe aqui que possa constituir um peso na consciência, pois aquilo que ensina em decorrência de seu cargo como funcionário da Igreja, expõe-no como algo em relação ao qual não tem o livre poder de ensinar como melhor lhe pareça, mas está obrigado a expor segundo a prescrição de um outro e em nome deste. Poderá dizer, nossa igreja ensina isto ou aquilo. Estes são os fundamentos comprobatórios de que ela se serve. Tira então toda a utilidade prática para sua comunidade de preceitos que ele mesmo não subscreveria, com inteira convicção, em cuja apresentação pode, contudo, se comprometer, porque não é de todo impossível que em seus enunciados a verdade esteja escondida. Em todo caso, porém, pelo menos nada deve ser encontrado aí que seja contraditório com a religião anterior, pois se acreditasse encontrar essa contradição, não poderia em sã consciência desempenhar sua função, teria que renunciar. Por conseguinte, o uso que um professor empregado faz de sua razão diante de sua comunidade é unicamente um uso privado, porque é sempre um uso doméstico, por grande que seja a assembleia. Com relação a esse uso, ele, enquanto padre, não é livre, nem tem o direito de sê-lo, porque executa uma incumbência estranha. Já como sábio, ao contrário, que por meio de suas obras fala para o verdadeiro público, isto é, o mundo, o sacerdote, no uso público de sua razão, goza de ilimitada liberdade de fazer uso de sua própria razão e de falar em seu próprio nome. Pois o fato de os tutores do povo, nas coisas espirituais, deverem ser eles próprios menores, constitui um absurdo que dá em resultado a perpetuação dos absurdos. Mas não deveria uma sociedade de eclesiásticos, por exemplo, uma assembleia de clérigos ou uma respeitosa classe, como a si mesma se denomina entre os holandeses, estar autorizada, sob juramento, a comprometer-se com um credo invariável, a fim de, por esse modo, se exercer uma incessante supertutela sobre cada um de seus membros e, por meio dela, sobre o povo, e até mesmo a perpetuar essa tutela. Isso é inteiramente impossível, digo eu. Tal contrato, que decidiria afastar para sempre todo o ulterior esclarecimento do gênero humano, é simplesmente nulo e sem validade, mesmo que fosse confirmado pelo poder supremo, pelos parlamentos e pelos mais solenes tratados de paz. Uma época não pode se aliar e conjurar para colocar a seguinte em um estado em que se torne impossível para esta ampliar seus conhecimentos, particularmente os mais imediatos, e purificar-se dos erros, avançar no mais caminho do esclarecimento. Isto seria um crime contra a natureza humana, cuja determinação original consiste precisamente neste avanço. E a posteridade está, portanto, plenamente justificada em repelir aquelas decisões
tomadas de modo não autorizado e criminoso. Quanto ao que se possa estabelecer quanto lei para um povo, a pedra de toque está na questão de saber se um povo poderia ter ele próprio submetido a tal lei. Seria certamente possível, como se à espera de uma lei melhor, por determinado e curto prazo, e também para introduzir certa ordem. Ao mesmo tempo, se franquearia a qualquer cidadão, e especialmente ao de carreira eclesiástica, na qualidade de sábio, o direito de fazer publicamente, isto é, por meio de obras escritas, seus reparos a possíveis defeitos das instituições vigentes. Essas últimas permaneceriam intactas, até que a compreensão da natureza de tais coisas se tivesse estendido e aprofundado publicamente, a ponto de tornar-se possível levar à consideração do trono, com base em votação, ainda que não unânime, uma proposta no sentido de proteger as comunidades inclinadas, por sincera convicção, a normas religiosas modificadas, embora sem detrimento dos que preferissem manter-se as fiéis antigas. Mas é absolutamente proibido unificar-se em uma constituição religiosa fixa, de que ninguém tenha publicamente o mesmo direito de duvidar, mesmo perante o tempo de vida de um homem, e com isso, por assim dizer, aniquilar um período de tempo na marcha da humanidade, no caminho do aperfeiçoamento, e torná-lo infecundo e prejudicial para a posteridade. Um homem, sem dúvida, pode, no que respeita à sua pessoa, e mesmo assim, só por algum tempo, na parte que lhe incumbe, adiar o esclarecimento. Mas renunciar a ele, quer para si mesmo, quer ainda mais para sua descendência, significa ferir e calcar os pés os sagrados direitos da humanidade. O que, porém, não é lícito a um povo decidir com relação a si mesmo, menos ainda o monarca poderia decidir sobre ele, pois sua autoridade legislativa repousa justamente no fato de reunir a vontade de todo o povo na sua. Quando cuida de toda melhoria, verdadeira ou presumida, coincida com a ordem civil, pode deixar em tudo o mais que seus súditos façam por si mesmo o que julguem necessário fazer para a salvação de suas almas. Isso não lhe importa, mas deve apenas evitar que um súdito impeça por outros meios violentos de trabalhar, de acordo com toda a sua capacidade, na determinação e na promoção de si. Causa mesmo dano à sua majestade quando se imiscui esses assuntos, quando submete à vigilância do seu governo os escritos nos quais seus súditos procuram deixar claras suas concepções. O mesmo acontece quando procede assim não só por sua própria concepção superior, como o que se expõe à censura. Caesar no est supra grammaticus, mas também, e ainda em muito maior extensão, quando rebaixa tanto seu poder supremo que se chega a apoiar o despotismo espiritual de alguns tiranos em seu estado contra os demais súditos. Se for feita então a pergunta, vivemos agora uma época esclarecida? A resposta será não. Vivemos em uma época de esclarecimento. Falta ainda muito para que os homens, nas condições atuais, tomados em conjunto, estejam numa situação ou possam ser colocadas nela, na qual em matéria religiosa, sejam capazes de fazer uso seguro e bom de seu próprio entendimento, sem serem dirigidos por outrem. Somente temos claros indícios de que agora lhes foi aberto o campo no qual podem lançar-se livremente a trabalhar e tornarem progressivamente menores os obstáculos ao esclarecimento geral ou à saída deles, homens de sua minoridade, da qual são culpados. Considerada sobre esse aspecto, esta época é a época do esclarecimento, ou o século de Frederico. Um príncipe que não acha indigno de si dizer que considera um dever não prescrever nada aos homens em matéria religiosa, mas deixar-lhe em tal assunto plena liberdade que, portanto, afasta de si o arrogante nome de tolerância, e é realmente esclarecido e merece ser louvado
pelo mundo agradecido e pela posteridade, como se aquele que pela primeira vez libertou o gênero humano da minoridade, pelo menos por parte do governo, e deu a cada homem a liberdade de utilizar a sua própria razão em todas as questões da consciência moral. Sob o seu governo, os sacerdotes dignos de respeito podem, sem prejuízo de seu dever funcional, expor livre e publicamente na qualidade de súditos ao mundo para que os examinasse seus juízos, suas opiniões num ou noutro ponto discordante do credo admitido. Com mais forte razão, isso se dá com os outros, que não são limitados por nenhum dever oficial. Esse espírito de liberdade espalha-se também no exterior, mesmo nos lugares em que tem de se lutar contra obstáculos externos estabelecidos por um governo que não compreende a si mesmo. Serve de exemplo para isso o fato de, num regime de liberdade, a tranquilidade pública e a unidade da comunidade não constituírem em nada motivo de inquietação. Os homens se desprendem por si mesmos progressivamente do estado de selvageria quando intencionalmente não se requinta em conservá-lo nesse estado. Acentuei preferentemente em matéria religiosa o ponto principal do esclarecimento, a saída do homem de sua menoridade, da qual tem a culpa. Porque no que se refere às artes e às ciências, nossos senhores não têm nenhum interesse em exercer a tutela sobre os seus súditos, além de que também aquela minoridade é de todas a mais prejudicial e a mais desonrosa. Mas o modo de pensar de um chefe de Estado que favorece a primeira vai ainda além e compreende que, mesmo no que se refere à sua legislação, não há perigo em permitir seus súditos fazer uso público de sua própria razão e expor publicamente ao mundo suas ideias sobre uma melhor compreensão dela, mesmo assim por meio de uma corajosa crítica do estado de coisas existentes. Um brilhante exemplo disso é que nenhum monarca superou aquele que reverenciamos, mas também somente aquele que, embora seja ele próprio esclarecido, não tem medo de sombras e, ao mesmo tempo, tem à mão um numeroso e bem disciplinado exército para garantir a tranquilidade pública. Pode dizer aquilo que não é lícito a um Estado livre ousar. Raciocinais tanto quanto quiserdes sobre qualquer coisa que quiserdes, apenas obedecei. Revela-se aqui uma estranha e não esperada marcha das coisas humanas. Como, aliás, quando se considera essa marcha em conjunto, quase tudo nela é um paradoxo. Um grau maior de liberdade civil parece vantajoso para a liberdade de espírito do povo e, no entanto, estabelece para ela limites intransponíveis. Um grau menor daquela se dá a esse espaço e ensejo de expandir-se tanto quanto possa. Se, portanto, a natureza por baixo desse duro envoltório desenvolveu o germe que cuida delicadamente, a saber, a tendência e a vocação ao pensamento livre, este atua em retorno progressivamente sobre o modo de sentir do povo, com o que este se torna capaz também, cada vez mais, de agir de acordo com a sua liberdade. E, finalmente, até mesmo sobre os princípios do governo, que acha convenientemente para si próprio tratar o homem, que agora é mais do que simples máquina, de acordo com a sua dignidade. E é isso, pessoas. Não se esqueçam de ler o texto e de fazer as atividades desse módulo.